Pessoal, eu já falei sobre esse assunto ontem com vocês à noite, no último editorial, mas nesse editorial a gente vai voltar ao tema, porque ele vai servir de base, de alicerce, para uma outra discussão mais importante. Nós vamos falar sobre as manifestações do PT e nós vamos falar de uma possível prisão do Bolsonaro e o argumento sobre uma possível perseguição que está em curso. Vamos entender isso aqui um pouquinho? Então bora lá. Olha só, começou com a publicação do PT. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, já começou a concentração. Sem anistia, coletivo de comunicação do PT oficial. E quando você começa a reparar as fotos, você consegue perceber que não está parecendo nem reunião de sindicato, né? Antigamente as reuniões de sindicato davam mais gente. E aí o Mário Frias, oficial, ele deixou a risada dele, né? Tiraram o dia para nos fazer rir. E aí a Neida Martini ainda fez uma brincadeira aqui. Adivinha qual que foi o lanche dessa turma? Eu tenho certeza que você não pensou pão com mortadela. Você nunca passou pela sua cabeça. Mas vamos lá. Outras pessoas também ironizaram. O Leandro de Jesus, que é deputado também, ele citou a matéria aqui do Poder 360. Ato pró-democracia da esquerda em Salvador teve 818 pessoas. Deixe a sua risada. E o Leandro, que é da Bahia, escreveu, estamos despetizando a Bahia. Vamos entender o seguinte. A Bahia é um reduto amplamente petista. Ali na Bahia é como se você pegasse uma manifestação de Bolsonaro bem no coração de Goiás ou de Santa Catarina, que são redutos amplamente bolsonaristas. Você tem a certeza que manifestações lá pró-Bolsonaro movimentaria milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E uma manifestação petista no núcleo duro de um dos países mais petistas, que tem um governador, de um dos estados mais petistas, que tem um governador petista, flopando desse jeito, 818 pessoas, fáceis de contar, né? Não precisou nem contratar os especialistas da USP, que se eles colocassem aqui, eles iam colocar 1.000 a mais, tá? Então, eles, em vez de colocar 818, eles iam colocar 1.000 a mais. Não é 1.818. Eles iam falar que era 818 mil, tá? Mas mostra aquilo que eu venho falando para vocês. A esquerda, ela, depois que o Lula assumiu o poder, ela se desfarinhou totalmente. Ela já estava fraca. E aí, um ataque direto da mídia pelo anti-bolsonarismo e os isentões do MBL fazendo ataque contra o Bolsonaro, pela democracia, a turma da Carta pela Democracia, ninguém mais acredita no discurso da democracia. Ninguém mais. Tem gente que o ódio ao Bolsonaro ainda é maior do que a percepção da realidade. É isso. Mas que acreditar na democracia, ninguém mais acredita que o Lula veio para repor a democracia, que o discurso era aquele que ele fazia, né? Então não dá para cair mais. Outra questão aqui também, matéria da revista Veja, e foi o Gilberto Catani que fez essa publicação. E aí ele cita a matéria da revista Veja, com Lula em baixa, o PT convoca a militância para ir às ruas no sábado. Foi uma convocação do Partido dos Trabalhadores, né? E aí embaixo a matéria do Estadão. Grupos pró-Lula fazem atos esvaziados após manifestação de Bolsonaro em São Paulo. E aí você consegue perceber a foto aqui, aérea aqui, né? Que assim, é vergonhoso. É vergonhoso. Acho que o PT deveria ter pensado muito bem antes de escancarar a sua falta de apoio, como nesse caso. O Paulo Martins, em Curitiba, também fez a publicação. A esquerda tentou fazer o seu contraponto popular hoje. Não conseguiu mobilizar nem 2.000 pessoas. Há mais militantes esquerdistas nas instituições do que nas ruas. Não tenha dúvida disso. E a única coisa que eu acho que teria que corrigir aqui também
É o que o Fábio Machado escreveu aqui, 2.000 pessoas, rapaz. As imagens eu vi que não tinha nem 200 pessoas, olha que tô sendo generoso. E é verdade. E é verdade. Então, assim, mostra que das duas, uma. Ou não tem nenhum apoio popular, ou eles são totalmente desorganizados. Ou as duas, né? Ou as duas. Não tem apoio popular e estão completamente desorganizados. A Samantha Cavalca, ela é uma influenciadora aqui das redes sociais. Ela fez uma publicação aqui ironizando, de certa forma, as manifestações. Assiste esse vídeo aqui comigo e depois nós vamos partir para o ponto da fala do Tomé Abdu, que eu achei interessante a gente discutir. Bora lá. Cá, você sabia que teve manifestação hoje? E por todo o Brasil, a esquerda convocou manifestação contra a anistia das pessoas condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro. Calma, Rede Globo, que nem precisa contratar os pesquisadores da USP, porque eu já contei nos dedos de uma mão o número de participantes. E meu amor, flopou, como veremos agora. Não foram divulgadas imagens aéreas, mas temos os registros do flop terrestre. Em Curitiba, deu menos gente do que no velório de Judas. Em Fortaleza, tinha mais pombo nessa praça do que manifestantes. A manifestação em Recife, eu quase senti pena. Quase. Em São Luís, o espaço ocupado pelos manifestantes ocupou o mesmo espaço de um Fusca. E chega de imagens porque não precisa a gente humilhar mais. Ou precisa? O que foi que aconteceu? Não prometeram um lanche para a turma vermelha, não? Todo mundo sabe como é que funciona a manifestação do lado da esquerda. Dando 20 conto e um pão com mortadela, já é difícil encher uma van, imagina quando não tem. Já encontraram os móveis, o próximo passo é encontrar os manifestantes. Obrigada, manifestantes contra a anistia. Vocês alegraram o meu dia. Esse flop precisa ser compartilhado. Para a gente pisar mais, compartilha esse vídeo. Vem. Pois é, pessoal, vocês viram que foi motivo de piada e de chacota, mas agora vamos pro lado sério, tá? Vamos pro lado sério. Isso aí mostra uma tese ainda maior, de que se o STF continua com a prisão do Bolsonaro, o povo está de um lado. E não é do lado da esquerda, e não é do lado do PT, e não é do lado do Lula. Porque quando você olha a manifestação do dia 25 e olha a mega manifestação do PT, você vê o porquê há um abismo de diferença entre um lado e o outro. Olha só o que o Tomé Abdu falou durante um podcast sobre uma possível prisão do Bolsonaro. Ele escreveu o seguinte: Lula nunca teve pessoas nas ruas por convicção. Se não tiver apoio de sindicatos, as manifestações simplesmente não acontecem. Ao contrário do presidente Bolsonaro, que move multidões em todas as ocasiões. E é exatamente isso aqui que essas manifestações flopadas da esquerda mostrou. Olha só o que ele diz. A prisão do presidente Jair Bolsonaro é uma tragédia para o país. Vão prender ele pelo quê? Ele tem que ter o direito dele de poder se defender juridicamente, o direito ao contraditório. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma prisão preventiva do presidente? Por qual motivo? Ele ameaça o quê? Há uma compreensão errônea do que aconteceu no passado. Eu já ouvi muita gente dizer: mas quando o Lula foi preso, não aconteceu nada, acharam que iam parar o país, que as pessoas iam para as ruas. O Lula nunca teve uma base política. A base política dele era a base dos sindicatos. A gente sabe disso. A base da rua do presidente Bolsonaro é a base patriota, é a pessoa que vai lá de graça por convicção. Vejam o que aconteceu nessa última manifestação. Se prendem o Bolsonaro sem um motivo claro, de acordo com a Constituição, você tem a certeza que o país inteiro vai se levantar. Se levantar para quê? Para defender a nossa Constituição. A prisão do presidente Bolsonaro... Pois bem, o que o Tomé Abdu falou aqui é muito sério. É a defesa da Constituição. E aí, nós temos que observar dois aspectos aqui. O discurso da esquerda, que fala que a questão da perseguição ao Bolsonaro é um delírio bolsonarista e que ninguém leva a sério isso. Só que a situação dos móveis, sabe, todas as acusações que foram sendo incorridas contra o Bolsonaro, desde emas, a peixes, a móveis desaparecidos, cartão de vacina, as joias que o Lula levou, containers, e o Bolsonaro
também é um ladrão de joias, segundo eles. Nenhum desses discursos vingou. E a tese do golpe não está sendo aceita por quase nenhum brasileiro sério. Essa tese do golpe não está colando, apesar da mídia tentar fazer uma lavagem cerebral gigantesca de que houve um golpe. Não está colando, vocês sabem disso. E aí o áudio do Mauro Cid ainda vem e dá uma reforçada. Pô, o cara está sendo perseguido. É o que o áudio diz. E depois ele vem à tona e fala, não estou sendo perseguido, não. Então, é difícil a esquerda ou o próprio judiciário manter essa narrativa. Não dá. Olha só, até o que o Zé Maria Trindade falou aqui sobre o Bolsonaro. E isso mesmo depois do descolamento da Jovem Pan em relação ao Bolsonaro. Olha só. Ó, vou recarregar aqui que eu coloquei sem áudio. Vamos lá. Ó, ele fala aqui, ó, nunca vi um cerco tão grande a um presidente da República. Pois é, fogo cerrado, né? São vários processos, inquéritos. Nunca vi um cerco tão grande a um ex-presidente da República. Ele saiu da presidência com 7 inquéritos abertos. E agora outros estão acrescidos. Olha, Rafael, para você ter uma ideia, esta foi uma investigação, a primeira, que levou o ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Cid, para a cadeia. E lá na cadeia é que houve ali um entendimento de se fazer a delação premiada. Então, se não houvesse este inquérito do atestado de vacina falso, né, aquele cartãozinho falso, incluíram o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros no cartão de vacinação. Não vacinaram, né, ou pelo menos dizem que não vacinaram. Mas alguém fez a fraude. Não exatamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo ele fala. Então, sabe o que me chama a atenção? Eles dão a entender que existia um mega esquema corrupto, uma quadrilha formada para fazer falsificações de cartõezinhos. Peraí, sabe? Assim, é um discurso tão grande que não está colando. E é fácil você rebater. É só perguntar, mostra o Petrolão, mostra o Mensalão, mostra o Triplex, mostra o sítio que o Bolsonaro tem. Porque o que vocês mostraram é que, olha, o cara comprou não sei quantos imóveis em dinheiro vivo. Peraí, não é dinheiro vivo, é moeda corrente. Falta cognitiva? Primeiro ponto. Segundo ponto, os imóveis não eram do Bolsonaro. Foi descobrir, é até de cunhado do irmão do tio da família Bolsonaro. Então é o clã Bolsonaro. Tem sobrenome Bolsonaro, é da turma do Bolsonaro. Entenderam? Então, assim, eles não estão conseguindo construir uma narrativa para falar, cara, esse presidente é corrupto. E a única coisa que poderia cair a estrutura do Bolsonaro é falar, olha, aqui tem um grande esquema de corrupção onde o Bolsonaro foi envolvido. E o grande ponto é, se houvesse um grande esquema de corrupção onde se envolvesse o Bolsonaro e soubesse que aquilo é verdadeiro, as provas estivessem lá, aí sim, você pode ter certeza que há uma diferença entre a direita e a esquerda. A direita, ela busca verdade real, aquilo que está no princípio básico do processo penal. Ou seja, ele quer saber a verdade. A esquerda é a verdade relativa. Ela quer aquela verdade que seja favorável a ela. Então, assim, da mesma forma que eu refuto aqui muitas coisas que você vê publicações contra a esquerda, eu defendo gente da esquerda aqui, ó, isso é injusto. Eu não compactuo como, por exemplo, aqueles jornalistas da esquerda que tiveram lá busca e apreensão e pedido de prisão no Mato Grosso. Eu não compactuo com isso. É a verdade real. Outra coisa é a verdade relativa que eles buscam, ou seja, só aquilo que interessa. E, por fim, o que a gente precisa entender? A bolha bolsonarista que eles falam que aí existe já ultrapassou há muito tempo, já furou essa bolha. Hoje, pessoas não bolsonaristas, como eu, vocês sempre souberam, eu sempre falei que eu não sou bolsonarista de carteirinha, nunca fui. Não fui para a manifestação do Bolsonaro, eu tinha críticas ao Bolsonaro, mas não sou um alienado burro que não entende que a gestão Bolsonaro e a gestão Paulo Guedes era muito mais séria do que a gestão Lula. De que os valores que o Bolsonaro apresentava e defendia, pátria, família, Deus, são valores que se aplicam muito mais a mim do que os valores insanos que o petismo defende.
Eu nunca apoiaria um presidente que diz que tem orgulho de ser comunista durante um foro de São Paulo. Então, a gente tem que saber muito bem distinguir a diferença aqui. E por que eu estou chegando até esse ponto? É muita gente que eu conheço que pensa como eu. Tá? Não é só um, não. É muita gente que fala, cara, eu não sou o bolsonarista raiz, mas é o melhor que temos agora. É o melhor que temos. Então, a grande questão é, temos que fazer uma discussão séria. E furou tanto a bolha, que essa narrativa que a esquerda tenta colocar, que é só a bolha bolsonarista, que acredita que há uma perseguição contra o Bolsonaro. E olha só essa matéria do Estadão. Olha isso aqui. O caso do jornalista português é apenas a mais recente metástase de um tumor autoritário que se espalha em nome da defesa da democracia. A ficha caiu. O caso do jornalista português, do Sérgio Tavares, sabe, escancarou para o resto do Brasil e do mundo o que o Brasil está se tornando. Editorial: metástase do tumor autoritário. Não se protege a Constituição violando-a, nem se fortalece o Estado de Direito sem o devido processo legal. Você deve saber do caso do Sérgio Tavares. O jornalista português saiu de Portugal. Ao chegar no Brasil, ele foi detido pela Polícia Federal. Por quê? Por causa de suas opiniões políticas. E aí foi feito um grande interrogatório. Fez-se uma audiência pública lá no Senado Federal, onde convocou um delegado da Polícia Federal. O que o delegado fala? Que foi detido por causa das suas opiniões políticas, desmentindo a própria Polícia Federal, que falou que era por causa de visto de trabalho. Nunca foi por visto de trabalho. Foi pelas suas opiniões políticas. Isso aí só tem um nome: autoritarismo. E parece que a imprensa está deixando a ficha cair até que, enfim, até a Globo está criticando aí, né? Então, parabéns ao Estadão. Reconheceu aí o desvio moral constitucional que vem acontecendo. Tá certo? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Meio-dia eu tô de volta com água no feijão, que a gente volta nesse domingão para bater um papo. Abraço.